E aí, pessoal, boa noite. Bom, aula passada, né, a gente criou uma lista, uma estrutura, né, bem simples, utilizando apenas uma classe Node, né? A gente criou essas estruturas manualmente, linkou elas também manualmente, certo? Mas só foi para dar, né, uma visão geral assim de como é que funciona, né, a classe Node e como é que ela interage, né, com outros nodos ligados a ela dentro da memória, certo? O que a gente vai fazer hoje? Bom, a gente vai fazer hoje uma maneira de criar uma coisa mais automatizada, né? Ao invés de ficar chamando nodo por nodo e ligando, né? Ligando assim, por exemplo, um nodo a outro, isso daqui, né? Fazendo na mão para uma situação real não é bacana, né? É muito passível de erro, você vai ter que ficar digitando muito código repetido, enfim. Então, como é que a gente poderia automatizar isso daqui de uma maneira que parecesse realmente uma fila, né? Automatizar esse tipo de coisa. Bom, lembrando, né, a gente não vai utilizar nem vetor, nem array, nem lista já prontos do Python, né, justamente porque o objetivo da disciplina é mostrar para vocês como é que essas estruturas funcionam por baixo dos panos, né. Essas linguagens de alto nível, elas abstraem muita coisa. Então, o objetivo mesmo da disciplina é saber como é que essas coisas abstraídas elas funcionam, certo? Então, vamos lá. Utilizando a mesma classe, eu vou apagar aqui, né, o que a gente já fez, eu vou deixar só a classe nota, tudo bem? Utilizando o mesmo arquivo que a gente estava programando, a gente vai criar uma nova classe chamada fila, por exemplo, tudo bem? Bom, essa classe fila, ela vai ter o mesmo método construtor, né, que é a classe nodo. Então a gente vai botar aqui e a gente vai criar duas variáveis para essa classe, que no caso é a cabeça que vai começar com none, né? E também a cauda, que vai começar com nome, certo? Bom, como é que vai funcionar? A cabeça a gente vai denotar como se fosse o primeiro elemento da nossa fila, né? Então, todo o primeiro elemento que entrar na nossa fila, ele vai assumir a posição inicial de cabeça e cauda, né? Porque se a nossa fila tiver apenas um elemento, ela é tanto a cabeça quanto a cauda. Ou seja, se você estiver numa fila de banco e só existir você naquela fila, ironicamente você é o primeiro e o último da fila. Tudo bem? Então, fiquem com isso em mente. Cabeça é o primeiro, a cauda é o último elemento, certo? A partir daí, elementos subsequentes que existirem, né, depois do primeiro elemento, eles vão sendo adicionados após o último elemento, que no caso seria a cauda, né? Assim que uma fila funciona, tudo bem? Então vamos lá. Bora primeiro fazer o método de adicionar, né? Então eu posso fazer assim, def adicionar, e eu posso passar um valor que vai ser adicionado, certo? Primeiro de tudo, a gente vai utilizar a classe nodo. Então, o valor que a gente passar, a gente cria bem aqui, novo nodo, vai ser igual a nodo, onde a gente passa o valor, né? Utilizando aquela classe nodo que a gente criou. Bom, se a gente vai adicionar um novo nó dentro da nossa fila, a gente tem que verificar se a cabeça e a cauda elas são vazias, elas são none, né? Se elas forem none, o que significa isso? Significa que aquela nossa fila ela não tem nenhum elemento, né, dentro dela. Ou seja, o elemento que vamos adicionar nesse momento, ele vai ser o único elemento que vai entrar e vai existir na nossa fila. Esse único elemento ele vai passar a ser a cabeça e a cauda, como eu estou falando, certo? Então vamos lá. If, né? A gente vai criar um if. If se a cabeça for none, né? E também a cauda for none, né? O que vai acontecer? Tanto a cabeça, caneca não, né? Cabeça vai ser igual a novo nodo e cauda vai ser igual a novo nodo. Tudo bem? Dessa maneira vai aqui. Só esqueci do self bem aqui no início do método. Certo? Então vai ficar dessa maneira bem aqui e a gente finaliza o método bem aqui. Return. Certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu chamar o método adicionar,
ele vai criar um novo nodo lá na memória, né? Esse novo nodo que ele criou vai ficar lá solto na memória, né? Não vai ter nenhuma atribuição de próximo nele nem nada. E a gente vai fazer essa verificação, né? A cabeça e a cauda, elas são vazias, né? Como foi iniciado bem aqui, ó, no método construtor da nossa fila. Se elas forem vazias, né? O que, que vai acontecer? Aquele meu novo nodo, ele vai virar a cabeça e a cauda, porque ele vai ser o único elemento que vai existir na nossa lista, na nossa fila, desculpa, certo? Então, automaticamente, ele vai ser o primeiro e o último elemento aí. E esse if, na verdade, é só para elementos que entram primeiro, né, na fila. O único elemento que vai existir naquela fila. Elementos subsequentes, depois que a cabeça e a cauda já existem, né, a gente tem que adicionar no final da cauda, né? Então, como é que a gente iria fazer isso? Caso a cabeça e a cauda não sejam nulos, né, o que, que vai acontecer? A gente vai dizer que a cauda ponto próximo vai ser o novo nodo. E também o novo nodo ele passa a ser quem? Ele passa a ser a cauda, né? Dessa maneira aqui, todo elemento que a gente adiciona na nossa fila, ele vai sendo adicionado ao final da fila após a cauda, né? E, por exemplo, digamos, você entrou na fila, você é o único elemento que entrou na fila. Beleza, tu vai ser o primeiro e o último elemento, porque é o único que tem lá. Beleza, aí chega outra pessoa. Outra pessoa seria um outro nodo, né? Então, essa outra pessoa vai ficar após a cauda. Você já era a cauda da fila, então essa pessoa chega após você e essa pessoa ela se transforma na nova cauda, né? Ela passa a ser o último da fila. Por isso que essa última linha bem aqui, certo? Então, por final, o que a gente pode fazer? Bora fazer também o método de printar, né, a nossa fila, só para a gente ter alguma coisa para visualizar, né? Então, para printar a nossa fila, eu vou começar pela cabeça, né? E enquanto a cabeça, o elemento que no caso a cabeça, né, for diferente de null, aí isso, diferente de none, né? O que a gente vai fazer? A gente vai printar aquele valor do início, né? Valor, e a gente vai dizer que o início vai ser o próximo dele, né? Dessa maneira bem aqui, certo? Então, ó, eu vou fazer um esquema para vocês no Paint, né? Depois, para vocês visualizarem melhor, né? Como é que funciona essa execução dessa fila, tudo bem? Por enquanto, bora testar para ver se está tudo certo. Se estiver tudo certo, a gente já parte para o Paint. Então, vamos lá. Eu vou criar uma fila bem aqui. Fila, né? E nessa fila eu vou chamar o nosso método adicional. Eu vou adicionar um valor 2, que vai ser o primeiro que vai entrar. Depois eu vou adicionar outro valor 5. E depois eu vou adicionar um outro valor 10. Então o primeiro vai ser 2, segundo 5 e o outro 10, né? E no final eu vou chamar fila.printar, print, certo? Dessa maneira bem aqui. Então, utilizando essas linhas bem aqui, o que eu estou fazendo? Estou criando a nossa fila dentro da memória, né? Eu estou chamando esse método adicionar aqui que acabamos de desenvolver, né? Esse método adicionar está sendo executado 3 vezes, né? Para o número 2, para o 5 e para o 10. E esse método ele vai se encarregar de criar esses nodos 2, 5 e 10 e ligá-los automaticamente de acordo com o funcionamento de uma fila, né? Tu tá vendo que eu não estou mais botando nenhum próximo aqui, né? Nem nada, eu só implementei uma vez e meio que já está automatizado. E depois eu estou chamando um print justamente só para vermos o valor que estão dentro da fila, né? Começando pela cabeça. Tudo bem? Então, se eu rodar esse programa bem aqui, ó, vocês podem ver que ele adicionou o 2, o 5 e o 10, né? Ele está mostrando a ordem aí, né? Começando pela cabeça e indo até o final, no caso da cauda, né? Bom, então está funcionando. Vamos ver, né, o que está acontecendo realmente dentro do nosso programazinho aí, né? Então, deixa eu deixar aberto bem aqui.
Dessa maneira aqui, deixa eu fechar aqui. Pronto, acho que fica melhor para visualizar, certo? Então, vamos lá. A classe nodo, né? Você não precisa explicar, que a gente viu isso na aula passada. E a classe fila, bem aqui, né? Vamos explicar executando aqui essas 5 linhas de código. 5 não, né? 5 linhas. Então, na primeira linha, o que eu estou fazendo? Na primeira linha, digamos que essa parte branca aqui do pente é a nossa memória RAM, né? Na primeira linha, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma fila dentro da nossa memória RAM. Então, lá dentro da nossa memória RAM, eu estou abrindo um espacinho que ele vai criar uma fila, né? Dentro dessa fila, começa tem uma cabeça e também tem uma cauda, né? Só que elas estão vazias, né? Elas estão como none, bem aqui, né? Digamos, elas existem para o nosso código, mas lá dentro da memória elas não existem ainda. Elas estão vazias e não existem. Apenas a nossa lista que existe lá, a nossa fila que existe vazia, né? E eu estou chamando agora o método adicionar passando o valor 2, né? Passando o valor 2, ó, prestem atenção para esse método adicionar bem aqui, né? Estou passando o valor 2 para ele. Bem aqui, ó, na linha 14, eu estou chamando novo nodo igual a nodo e passo o valor 2, certo? Então, o que está acontecendo? Lá na minha memória RAM, eu estou criando um nodo, né? Esse nodo ele vai ter o valor 2, né? E o próximo dele, ele vai estar none, né? Tudo bem? Isso daqui é um novo nodo que eu acabei de criar. Novo nodo, certo? Criei um novo nodo. Ele está solto lá na memória, né? Ele foi criado na memória, ele está solto lá, não está nem dentro da nossa fila, certo? Aí eu chego nesse if bem aqui, ó. Linha 16. Cabeça, ele é none. Então podemos ver bem aqui, ó, que a cabeça, ela é none, né? Ela não tem nenhum valor para ela. E end, né? End em inglês significa e. E a cauda também é none, ou seja, a cauda também é none. Podemos ver que também a cauda não tem valor nenhum, né? Então ela também é none. Bom, então o que acontece? A cabeça, assim como a cauda, elas passam a apontar para quem? Para a referência do nosso novo nodo. Ou seja, esse novo nodo bem aqui, né? Cabeça e cauda vão passar a apontar para esse novo nodo. Tudo bem? Dessa maneira bem aqui. Bom, teoricamente, então, esse novo nodo ele está dentro da nossa fila, né? Ele passa a existir dentro da nossa fila. Bem aqui. Foi muito grande. Eu vou cortar só a parte do nó. Bem aqui, né? Ele passa a existir dentro da nossa fila. Deixa eu aumentar aqui certo? Ele passa a existir dentro da nossa fila. E a cabeça e a cauda. Deixa eu apagar essa parte bem aqui. A cabeça e a cauda passam a apontar para quem? Para o novo nodo que eu acabei de criar, certo? Dessa maneira bem aqui. Beleza. Aí finaliza o método bem aqui, ó. Na palavra return, ele finaliza a execução do adicionar 2. Só que depois eu chamo o adicionar 5, né? O adicionar 5, o que acontece? O adicionar 5 ele vai executar esse método adicionar tudinho de novo, né? Só que tem um porém, a gente já tem o 2 aqui, né, na nossa fila, tudo bem? Então o que vai acontecer? O adicionar 5, gente, ele vai fazer o quê? Ó, ele cria um novo nodo lá na memória, né? Ele cria lá um novo nodo com o valor 5, né? E o próximo dele ele cria como none, né? Próximo daquele 5. Dessa maneira bem aqui. Aí eu vou chegar no if novamente, né? Se cabeça é none e cauda é none, se eu for ver agora aqui, ó, quando eu vou adicionar o 5, a cabeça e a cauda, elas não são mais none, né? Elas não são mais nulo. Elas possuem o quê? Elas possuem um valor. E elas estão apontando para onde? Para o 2, certo? Apontando para o 2, esse if aqui, ele é uma mentira, né? A lógica dele. Então, ele não vai ser executado. O que vai acontecer? Esse método adicional ele vai executar apenas essas duas linhas
que vêm a seguir, né? As duas últimas linhas desse método, que no caso é a 21 e a 22. O que vai acontecer nessas duas linhas? Prestem bastante atenção. A cauda ponto próximo vai receber o novo nodo. Ou seja, quem é a cauda? Para onde a cauda está apontando? Para esse 2 aqui, né? Quem é o próximo desse nodo que tem o 2? É none, né? Então, o próximo desse 2 não vai mais ser none. Vai ser quem agora? Ó, vai ser o novo nodo. E quem é o nosso novo nodo que eu acabei de criar? O que tem o 5, né? E o que vai acontecer então? O próximo desse carinha que já existe vai ser quem? O 5, né? O nodo que tem o valor 5. E beleza, executamos a linha 21. A linha 22, o que ele faz? Se vocês analisarem agora como está após a linha 21, a cauda ainda está apontando para o 2. Né? O que a gente fez foi o quê? Tirar o próximo que estava vazio do 2 e apontar esse próximo para o nodo que a gente acabou de criar. Só que quando a gente cria esse outro nodo, aqui após o 2, que era o último da nossa fila, né? O que vai acontecer? A cauda ainda continua apontando para ele, enquanto que o último vai ser esse novo nodo agora, né? Então temos que fazer o quê nessa linha 22? A nossa cauda mesmo, sem ser o próximo, a nossa cauda passa a ser quem? O novo nodo. Ou seja, eu estou apontando agora a cauda para o novo nodo que eu criei, que é quem? O 5. Né? E assim, nossa fila fica com 2 elementos. Né? E aqui finaliza a execução do método adicionar e a gente chama o adicionar 10 agora. Né? O adicionar 10 é praticamente a mesma explicação do 5. O que vai acontecer? Na linha 14, ele vai criar lá, né, nosso nodo com o valor 10. E o próximo daquele nodo que a gente criou vai ser none. Né? Bom. Ele vai chegar no if bem aqui. Né? Chegou no if, cabeça e a cauda, eles são nulos, eles são none. Né? Se você for ver a cabeça, ele tem um valor, que no caso é o 2, é o primeiro que entrou na fila. E a cauda, ele também tem um valor, que agora é o nodo que tem um valor 5. Né? Então, eles não são none, eles têm um valor. Esse if aqui, então, a lógica dele é falsa, e a gente executa novamente as duas últimas linhas, 21 e 22. A 21 está falando o quê? Novamente, a cauda ponto próximo vai ser igual ao novo nodo. Ou seja, quem é a cauda agora? É o nodo que tem um valor 5 e none, né? Então, o ponto próximo dessa cauda não vai mais ser none. Vai ser quem? Vai ser o nosso novo nodo, né? Esse novo nodo, então, ele vai passar a ser o próximo da cauda, certo? E na linha 22, a cauda ela passa a ter um novo valor. Ela não vai mais ser para quem ela estava apontando, né? Ela vai apontar para onde agora? A nossa cauda. Ela vai apontar para o nosso novo nodo que acabou de entrar, que é o 10. E assim, nossa fila agora, vocês veem que fica com 3 elementos todos interligados, né? De uma maneira correta, aí, apenas chamando esses métodos aqui. Por final, o método print, né, que printa aqui ó, os valores aqui no console, o que ele está fazendo? Ele está criando uma variável início, né? Essa variável início, ela começa apontando para onde? Para a cabeça, né? Ó, bem aqui, ó, início, linha 25, igual a self, cabeça. Né? E a cabeça começa aqui no 2. O que ele vai fazer? Enquanto o início for diferente de none, ou seja, enquanto o valor dele não for nulo, ele fica printando. Né? Então, por exemplo, na primeira aqui que ele está apontando para a cabeça existe, né? Então é diferente de nulo, ele vai printar lá no nosso console e vai aparecer o valor 2. Né? Beleza, depois que ele printa, eu executo a linha 28 bem aqui. Ó. Início vai ser igual a início ponto próximo. Ou seja, o meu início, que no caso é relacionado ao nodo 2, ele vai passar a ser o próximo dele. Quem é o próximo? Se eu chamar bem aqui, ó, o 2 está apontando para onde? Para o nodo que tem o valor 5. Então, o início vem para cá. Esse valor bem aqui. Né? Quando ele chega bem aqui, ele volta para o while. Início é diferente de none, ou seja, ele continua diferente de none? Sim, ele está apontando para um nodo que existe, né, aqui.
Então, ele vai printar aquele nosso valor, que no caso é o 5, certo? Vem aqui na linha 27. E na linha 28, ele vai dizer novamente que ele é o início ponto próximo. Então, início ponto próximo, ele está apontando para o 5. O 5 aponta para onde? Para o 10, né? Então, o início vem para cá, aponta para o 10, né? E eu volto para o while. Início é diferente de none, né? Ele existe, né? Ele é um nodo que tem um valor 10 bem aqui, né? A cauda, na verdade. Beleza, se ele existe, então a while continua sendo verdade. O que, que vai acontecer? Ele vai printar bem aqui, né? O valor 10. E vai passar a executar a linha 28. Início é igual a início ponto próximo. Ou seja, o início ele está apontando aqui para esse nó do 10. Quem é o próximo do 10? É none. Então, o início ele vem para um valor bem aqui que não existe, né? Vem para o none. E aqui a gente executa de novo o while. Início é diferente de none? Não, né? Agora o início ele chegou no none, ou seja, esse while vai ser falso, vai ser quebrado, e assim a gente finaliza a execução do nosso programa, né? E por final, vocês veem aqui que aparecem esses valores aqui no console, que no caso são os valores relacionados ao que a gente adicionou na nossa fila, certo? Bom, com isso a gente automatizou, né? Inserir elementos na nossa fila, na nossa estrutura de dados, e também printar esses elementos, certo? Nas próximas aulas a gente vai ver como a gente pode mudar um pouco essa lógica, né? E também como a gente pode remover elementos aí. Tudo bem, gente? Então, até a próxima e até logo.